mais um número do Journal of Democracy com 5 artigos. 5 artigos que falam de um tema sobre o qual nós temos falado recorrentemente, que é a crise da democracia. 4 deles, pelo menos. O primeiro parte de uma pergunta. Por que as pesquisas mostram alta aprovação à democracia em países que já não são mais exatamente democratas, em que presidentes eleitos passaram a subverter as regras da democracia? Será que os eleitores, na verdade, quando se defrontam com a opção de votar por um candidato que não é lá muito democrata, mas que defende aquilo que para esses eleitores são os interesses fundamentais, sejam religiosos, étnicos, etc., eles botam a democracia de lado e votam a favor desses candidatos, não importando as suas credenciais democráticas? Parece que é isso que está acontecendo em muitos países. O segundo artigo é de um brasileiro, Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp, e é um artigo interessante para entender esses movimentos que nós temos visto aqui na região, inclusive mais recentemente, que são erupções de protesto social, movimentos que não são conduzidos por partidos. O que tem acontecido com os partidos no Brasil, na América Latina e no mundo, que eles não conseguem mais orientar as preferências políticas, as aspirações políticas da sociedade? É um problema, não é um problema? Que desafio isso representa para a democracia? O terceiro artigo é um artigo sobre o declínio dos partidos social-democratas na Europa. E a hipótese das duas autoras é de que os partidos social-democratas perderam espaço para os partidos de direita porque eles abandonaram as causas clássicas da social-democracia que se ligavam à defesa dos salários e das condições de vida dos trabalhadores. O quarto artigo é sobre leis que têm sido aprovadas em diversos países, um caso é a Polônia, outro caso é a Rússia, mas também na França, que procuram, segundo a expressão da autora, legislar sobre o passado, ou seja, fixar um certo entendimento que as pessoas devam ter do passado. Dou um exemplo concreto. Se tornou crime na União Soviética, o erro não é que eu acabo de cometer, não é por acaso, na Rússia, falar mal da União Soviética. Na Polônia, os poloneses estão proibidos, podem sofrer punição, se mencionarem que a Polônia de alguma maneira foi conivente com os crimes nazistas praticados contra os judeus na Polônia nos anos 40. E por fim, um artigo muito interessante de um chinês dissidente que foi líder do movimento estudantil brutalmente reprimido na Praça da Paz Celestial em 1989. E ele se faz uma pergunta interessante. O que seria hoje a China se aquele movimento tivesse sido bem sucedido? Enfim, são 5 artigos, vale a pena a leitura.